Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, espanhóis afirmam: Sampaoli destruiu o Flamengo. Turcos falam em JJ no Flamengo. Ultimato do presidente a JJ. Vaza a lista com 7 reforços pedidos por Sampaoli. E Rossi volta a jogar. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal já é o maior, é um canal português que fala sobre o Flamengo, o maior canal no exterior que fala sobre o Mengão, e aqui em Portugal já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal do Sporting, não é do Porto, não é do Benfica, é do Mengão. Por isso, se inscreva no canal para que você faça o nome do Flamengo ainda maior aqui em Portugal e no YouTube português. Então, a sua inscrição é muito importante daqui. E acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Se você quer saber as notícias vindo da Europa relacionadas ao Flamengo com mais profundidade, primeiro, e tudo o que acontece sobre o Mengão, você tem que se inscrever no canal Flamenguista em Portugal, meu irmão. Tá na hora aí de você se inscrever, se você não é inscrito ainda, acionar o sininho para que você saiba tudo o que é dito na Europa em relação ao Flamengo, tudo que acontece aí na Europa, nos grandes jornais europeus em relação ao Flamengo. Meus amigos, vamos lá, hein? Depois de um longuíssimo tempo, eu não sei exatamente quando, parece que com o Domi também, o Flamengo em algum momento dormiu na zona de rebaixamento, né? Ou em 2015, não se sabe exatamente como o Flamengo na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Campeão da América, o campeão da Copa do Brasil, né? Dorme na zona de rebaixamento, né? Flamengo ontem, Corinthians e Fortaleza empataram em 1-1 e com esse resultado o Corinthians passou o Flamengo em 1 ponto e empurrou o Flamengo para a zona de rebaixamento, que é uma vergonha monstruosa aí, causada principalmente pelos dirigentes do Flamengo. Não esqueçam disso, meus amigos. Os principais culpados por esta colocação são os dirigentes do Flamengo, que cometeram um erro monstruoso lá atrás. Para mim, um dos 3 maiores erros administrativos de toda a história do Flamengo, de mandar embora o técnico campeão da Libertadores da América, mandar embora o técnico campeão da Copa do Brasil para contratar um técnico que desperdiçou 5 títulos. 5 títulos o Flamengo disputou praticamente nas suas finais. O Flamengo perdeu todos os títulos, e agora trouxe outro treinador, que eu vou falar um pouco dele aqui nesse vídeo aqui, deixando o Jorge Jesus para lá. Enfim, meus amigos, é culpa, para mim, não há maior culpado do que a diretoria de futebol do Flamengo. Eles realmente devem ser cobrados com muita veemência, e acho que o Flamengo só vai ter paz quando esse grupo deixar o Flamengo, na minha opinião. Mas vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. A gente tem o jogo contra o Goiás agora, né, na quarta-feira. Temos que torcer aí para o Flamengo, que o Flamengo consiga a vitória, para que saia aí dessa zona incômoda que o Flamengo está agora, né, em função aí, de novo, são 3 derrotas com o Sampaoli no Campeonato Brasileiro. Engraçado é que não queriam deixar, de forma nenhuma, ali um técnico interino para esperar o Jorge Jesus. Não, não pode, que absurdo. Pois é, trouxe o Sampaoli e ele tem aí 0 pontos, né? Enfim. Mas, meus amigos, alguns reforços, a gente tem que falar em reforços também para o time do Flamengo. E alguns reforços, meus amigos, vão chegar. Um é certo, é o goleiro Augustin Rossi. De novo, eu trago a vocês. Com o Sampaoli ele vai ter problema. Por quê? Porque um dos principais problemas do Augustin Rossi é a capacidade de jogar com os pés. Ele é um grande goleiro debaixo dos paus. Ele é goleiro. Então, vai chegar um novo goleiro aí que tem dificuldade para jogar com os pés. Naturalmente, vai ter problemas aí com Jorge Sampaoli como treinador, né? E aí o que acontece é, depois de um longo, tenebroso inverno, lembrando, ele foi contratado pelo Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, para ser titular absoluto. O goleiro Ospina tinha se machucado.
que aconteceu ele estreou, em 2 jogos tomou 5 gols, falhou em alguns jogos, estava fora de forma, e aí botaram ele no banco e promoveram um jovem goleiro árabe à titularidade. Ontem, esse goleiro árabe não pôde jogar, e aí, depois de um longo e tenebroso inverno, desde o dia 4 de abril ele não entrava em campo, ele entrou em campo ontem, né, no jogo do Al Nassr. 4 minutos de jogo, tomou o gol. Em 4 minutos de jogo, tomou o gol, né? Mas, teoricamente, foi só esse gol que ele tomou. Ele teve aí uma participação boa no restante do jogo, e o Al Nassr acabou empatando o jogo de 1-1, né? Não foi aí um resultado bom para o time do Cristiano Ronaldo e do Agustin Rossi, mas ele, teoricamente, conseguiu aí fazer talvez a sua melhor partida com a camisa do Al Nassr, podendo aí, né, aos poucos estar voltando à forma física. Ele estreou. Lembrando, galera, né, o Agustin Rossi, teoricamente, chega no dia 1º de julho ao Flamengo, né? Mas muita gente diz que essa data pode ser antecipada aí para o goleiro que, segundo o preparador de goleiros do Boca Juniors, é um goleiro quase perfeito, tem aí uma dificuldade com a saída com os pés. E aí, meus amigos, a gente já vê aí uma possibilidade de, né, entrever aí com o nosso treinador Jorge Sampaoli. Meus amigos, Jorge Sampaoli quer o meu reforços, quer os meus reforços. Pois é, já pediu reforços aí para a diretoria do Flamengo, né? E são 7 ao todo, 7 reforços, uma lista de 7 reforços que o Sampaoli já pede para a diretoria do Flamengo. Segundo o jornalista Diogo Dantas, Sampaoli não fez um pedido formal de contratações, mas apontou algumas brechas no atual plantel. Como o Flamengo já planeja ir ao mercado com mais intensidade no meio do ano, a diretoria resolveu ampliar a lista de contratações para até 7 jogadores, projetando uma ação fervorosa do mais querido na próxima janela de transferências. Posições a serem reforçadas, né? Posições a serem reforçadas, né? Zagueiro ou laterais, né? Mais jogadores para a defesa. Volante é outra posição que foi, segundo ali o Diogo Dantas, pedido reforços. Meias, né? Meias, o Flamengo tem Arrascaeta e Everton Ribeiro praticamente no elenco, como 2 meias do elenco. Ponta direita, né? Aonde joga aí o nosso querido Marinho e não tem substituto. Até o Sampaoli já está cansando do Marinho. E ponta esquerda, onde tem o Cebolinha, e teoricamente não é um jogador assim tão confiável. Então aí, meus amigos, o Flamengo pretende contratar até 7 jogadores nesse mercado para poder reforçar o time do Flamengo, né? Lembrando, a janela abre no dia 3 de julho e fecha no dia 2 de agosto. Ou seja, o Flamengo tem aí entre os meses de julho e agosto para fazer as novas contratações. Basta saber se o Sampaoli ainda será técnico do Flamengo nesse momento. Eu acho que sim, eu acho que o time vai engrenar, até porque o time não tem feito aí as piores partidas, tem dado muito azar também em relação a gols tomados e gols não feitos. Mas a gente tem que sempre trabalhar com essa hipótese do Sampaoli não ser mais técnico do Mengão, meus amigos. E você? Queria saber de você. O que você tem achado aí do trabalho do Sampaoli? Escreva aí nos comentários a sua participação. Sempre, sempre é muito importante. Falando em Sampaoli, meus amigos, se foi a escolha aqui feita pela diretoria do Flamengo e não pela torcida, Jorge Jesus parece que está em maus lençóis lá na Turquia, hein? Meus amigos. Jorge Jesus, o Galatasaray ontem ganhou o jogo por 1-0. O Fenerbahçe só empatou, tinha a possibilidade ali de encostar, ou seja, a diferença abriu ainda mais entre os dois times, o que, de certa forma, acabou deixando ali a situação do Jorge Jesus para a conquista do título turco muito complicada. E aí, meus amigos, depois
do último jogo do Fenerbahçe, o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, teve mais uma reunião muito séria aí com Jorge Jesus, né? O que disse o Ali Koç? Gostaria muito de continuar com você, mas será muito difícil com esses resultados. O que acontece na Turquia? A torcida do Fenerbahçe não quer mais Jorge Jesus, né? Os cronistas esportivos não querem mais Jorge Jesus, né? Boa parte ali dos associados do Fenerbahçe não querem Jorge Jesus. O cara que segura e sustenta o Jorge Jesus é o presidente Ali Koç, né? Presidente esse que o Jorge Jesus já disse que foi o melhor presidente com quem ele trabalhou em toda a história da sua vida, né? Só que a pressão é muito grande para a troca de treinador. Aliás, meus amigos, já se fala na Turquia do nome de Leonardo Jardim para substituir o Jorge Jesus, né? Quem segura e quem quer ali, o próprio presidente Ali Koç, de certa forma, tem aí sido questionado como presidente do Fenerbahçe. As coisas não estão boas por lá, né? E aí, meus caros, e aí, depois desse último empate do Fenerbahçe, né, não podendo aí, ou dificultando o caminho dele até o título turco, dizem que até o próprio presidente não vai tentar a renovação com Jorge Jesus, né? E aí é uma coisa que pode acontecer. Na cúpula do Fenerbahçe, a questão da rescisão antecipada do contrato ainda não esteve em pauta, mas nada diz que nada impede que isso venha a acontecer também, né? Dependendo dos resultados da Copa da Turquia, lembrando, o Fenerbahçe no jogo de ida apenas empatou de 0-0, vai decidir a semifinal em casa para chegar à final da Copa da Turquia. A situação do Jorge Jesus não é nada boa lá e o futuro é extremamente incerto. E aí, aproveitando o ensejo, lá na Turquia, meus amigos, eles já começam a falar em Flamengo de novo, né? Vou aqui reproduzir o que diz o jornal Fotomak da Turquia, um dos maiores aí em relação a, ao esporte. Enquanto o futuro de Jorge Jesus no Fenerbahçe permanece incerto, uma afirmação surpreendente foi feita sobre o experiente treinador. O Flamengo, que queria trazer Jesus de volta à frente do time, fez um acordo com Jorge Sampaoli, que foi expulso do Sevilha depois que o técnico português não deixou o Fenerbahçe. O time brasileiro contratou o técnico argentino até dezembro de 24. Porém, a carreira de Sampaoli no Flamengo não decolou como ele queria. Derrotado nas últimas 3 partidas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo regrediu até a linha do rebaixamento. Alegou-se que Sampaoli poderia ser demitido após maus resultados consecutivos no Flamengo. E aí, meus amigos, é o seguinte, né? Pode-se ver que, de alguma forma, segundo os turcos, né, Jorge Jesus volta a pensar sobre o Flamengo, né? No noticiário consta que torcedores do Flamengo pressionam a diretoria para colocar Jesus no comando do time. Foi enfatizado que Jorge Jesus aceitaria retornar ao Flamengo após o término do seu contrato com o Fenerbahçe. O técnico de 68 anos também comandou o Flamengo na temporada de 19 e 20. Jesus teve média de 2,43 pontos em 60 jogos quando comandou o Flamengo. Ou seja, meus amigos, não é no Brasil, mas obviamente, o mundo hoje é globalizado, né? E nesse mundo globalizado já começam lá, o jornal Fotomak da Turquia começa a falar numa possibilidade de volta do Jorge Jesus. Queria saber de você, meu amigo. Eu vou dar minha posição. Eu acho que está muito cedo aí para pedir a cabeça do Sampaoli. Mas você traria Jorge Jesus de volta? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, como vocês sabem, eu leio todos os periódicos, jornais aqui de toda a Europa e fiquei muito assustado com uma capa de um jornal esportivo espanhol que diz o seguinte, ó: Sampaoli destrói o Flamengo. Estádio Deportivo da Espanha. O técnico argentino acumula 3 derrotas e 7 gols sofridos em 3 jogos diante do time do Mengão, entre aspas, né?
E aí o jornalista é o José Antônio Ribeiro, tá? Do Estádio Deportivo. Sampaoli é um cara peculiar, pelo menos no que diz respeito ao futebol. Quando as coisas simples são feitas e tudo está no seu lugar, o técnico chegou, fez muitas mudanças e tudo para melhor. Disse Rafa Mir após a partida entre Sevilha e Vila Real. Agora o argentino fora de jogo. O banco do Nervionense e do Meldi Libar no cargo. O mesmo parece estar acontecendo com Sampaoli no Flamengo, clube ao qual chegou há algumas semanas e qual soma 3 derrotas em 3 jogos. O argentino não começou sua aventura no Brasil de melhor maneira possível. O Flamengo começou um campeonato por 3-0 contra o Curitiba, mesmo sem Sampaoli no banco, sem o qual também conquistou a Libertadores 2-0 contra o chileno Nublense. Foi a chegada do argentino e os brasileiros perderam por 2-1 para o Internacional de Porto Alegre, revés que depois consertaram com uma derrota para o Maringá por 8-4 na Copa. Problemas de Sampaoli estão no campeonato. Contra o Botafogo em casa, o Flamengo perdeu por 2-3, apesar da superioridade numérica de mais de 40 minutos. Sampaoli desmontou naquele encontro o que tantas vezes se viu no Sevilha: a falta de ideias, ou melhor, o excesso delas. Apesar de jogar contra 10, o argentino manteve o esquema com 3 zagueiros ao longo da partida, o que não fez ter recursos para criar jogadas e chegar ao gol rival. Como se não bastasse, pediu ao goleiro que atuasse como líbero quando a bola foi lançada, o que quase custou um gol contra do meio-campo. O homem de Cacilda tem no Flamengo o Gabigol, futebolista que reconheceu ter pedido para o Sevilha, embora já não esteja a saber utilizar a peça que tanto ansiou no Nervion. Sampaoli está atrasado demais o Gabigol e coloca vários jogadores fora de posição. Sem falar na manutenção do sistema de 3 centais e na obrigação de jogar por trás sem levantar a bola, o que está fazendo o Flamengo não funcionar. Também há muitas críticas no Brasil de que ele aposta em Arturo Vidal e Marinho, jogadores que Sampaoli já tinha sob o comando e que coloca sim ou sim, independente do momento e da forma. Os sevilhanos certamente já conhecem o filme que vivem agora no Flamengo. Mais uma vez, Jorge Sampaoli como protagonista. Ou seja, meus amigos, lá da Espanha, do Sevilha, olhando de longe para o Flamengo, os caras já esculacham o Jorge Sampaoli. Lembrando, Jorge Sampaoli também levou o Sevilha à zona de rebaixamento. Entrou um novo treinador e as vitórias voltaram a aparecer em Sevilha, o que distanciaram o Sevilha de um futuro fiasco na Liga Espanhola e do rebaixamento. Ou seja, a visão não é a minha visão, é a visão dos espanhóis em relação ao que tem acontecido ao Flamengo. Para eles, o Sampaoli que destruiu o Flamengo. Não é a minha visão. Eu acho que existe muito mais coisa para acontecer. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda com os espanhóis do mundo deportivo? Sampaoli destruiu o Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a participação de vocês sempre é muito importante em todos os nossos vídeos. Vou pedir novamente para que você se inscreva no canal, meus amigos, se inscreva no canal. Essas notícias do que acontece na Europa, de como a Europa vê o Flamengo, né, e a opinião aí de cronistas de toda parte do mundo, você tem aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, se inscreva no canal e acione o sininho. A gente se vê mais tarde na live. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.